Fica com Deus, professora. Obrigado. Momento Direito do Trabalhador, com doutora Fernanda Rocha. Boa tarde, muito boa tarde, doutora Fernanda Rocha, professora Fernanda Rocha e influenciadora digital Fernanda Rocha. Oi, Fernanda, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Léo. Boa tarde. É um prazer, como sempre, estar aqui falando com você. Um grande prazer. Muito bacana. Olha, antes de você entrar nas dicas, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre o seu canal no YouTube. Eu sei que lá você também tem dicas de direito e tem outros tipos de dicas, dicas de livro, coisas bacanas assim também, não é? Isso, eu comecei o canal, na verdade, Léo, para comentar livros. É que eu estava lendo na pandemia. Eu sempre gostei muito de ler. E na pandemia eu comecei a ler mais ainda, por conta do tempo livre, maior. E aí eu quis compartilhar, debater alguns livros. Eu adoro livro, então acho que é bem legal quando a gente consegue compartilhar, trocar ideia, trocar reflexão. E como eu sou professora de Direito do Trabalho, eu acabei também comentando ali os informativos do TST, dando dicas jurídicas, né, nessa área tanto do Direito do Trabalho quanto no Direito do Consumidor, que são as áreas que eu mais atuo, né, no dia a dia. E aí é um canal livre, assim, o último vídeo sobre livro foi sobre o livro Escravidão, do Laurentino Gomes. Eu trouxe um amigo que é historiador eu entrevistei ele sobre a história da escravidão, a escravidão no Brasil. Então, eu estou tentando agregar e a ideia é que poder compartilhar essas informações. Ah, que bacana! Não é só pequenas dicas, não. Você está aprofundando bastante, então. O último vídeo tem quase uma hora só de entrevista com um historiador sobre escravidão e tudo mais. Olha, eu estou devendo, porque você falou desse livro, em um desses dias, meu pai já leu também, parece que é muito bom, quero muito ler. Muito bom. Qual que é o endereço lá do teu canal no YouTube, Fernanda? No YouTube é direto e não direito, direto do trabalho no YouTube. Quem me segue no Instagram, lá no Instagram tem o link para ir direto. Meu Instagram é fernandarocha.t. E aí lá tem o link direto para o canal também. Muito legal. Eu vou entrar lá hoje, que eu ainda não conheço. Lá no Instagram eu já estou seguindo, já conheço. Agora lá no YouTube ainda não. Quero conhecer. Dá uma olhadinha lá, tem umas coisas. E vamos trocando ideia, né? Qualquer sugestão é sempre muito bem-vinda. Muito legal. Fernanda, o que você preparou para a gente no dia de hoje? Léo, eu vi muitas postagens e alguns comentários nas redes sociais com a seguinte afirmação: STF diz que Covid é acidente de trabalho. Eu vi diversas manchetes nas últimas 2 semanas, e aí eu queria explicar um pouquinho o que está por trás dessa decisão do STF, porque muita gente está pensando assim, eu peguei Covid, então eu tenho estabilidade porque foi acidente de trabalho. Não é isso, né? A gente tem que ter muito... Peraí, Fernando, só uma coisa. Primeiro, isso é verdade, não é fake news. Isso é uma meia-verdade. Ou é uma verdade e as pessoas estão entendendo de uma forma errada? As pessoas estão entendendo de uma forma errada. É isso que eu queria explicar hoje, para a gente não reproduzir algumas afirmações que, para quem não é do direito, acaba confundindo muito a ideia. Porque sempre que a gente lê uma matéria jornalística sobre o direito, a gente tem que entender que a manchete ela tenta atrair o leitor. Então, muitas vezes, só lendo a manchete, você tem uma impressão errada daquela informação. O que aconteceu e o que a gente tem hoje de fato? A medida provisória ela, editada pelo governo federal, ela dizia o seguinte: a Covid não pode ser considerada acidente de trabalho. Então, a medida provisória dizia que você não poderia, em hipótese alguma, considerar a Covid, a doença, fruto do coronavírus, como acidente de trabalho. Propuseram uma ação no STF para que o STF dissesse se essa afirmação, se essa medida provisória seria constitucional ou não nesse ponto. O que o STF entendeu? Não é constitucional. Por quê? Porque a medida provisória ela não pode afirmar também de uma forma tão categórica que algo não é acidente de trabalho. Então, a única coisa que o STF fez foi, olha, eu não posso dizer que a Covid nunca vai ser acidente de trabalho. Então, o que a gente tem hoje?
análise do caso concreto. Quando a gente fala de acidente de trabalho, o que nós temos? Nós temos lá na Lei 8.213 de 91, que é a lei que cuida dos benefícios previdenciários, nos artigos 19 seguintes, o conceito de acidente de trabalho. E uma das hipóteses de acidente de trabalho são as doenças ocupacionais. Então, não é só aquele acidente, aquele trabalhador que está ali cortando, por exemplo, um açougueiro que está cortando uma carne e acaba cortando um dedo. Isso é um acidente de trabalho. Mas as doenças ocupacionais, elas também podem ser consideradas acidentes de trabalho. E quando que a COVID poderá ser considerada acidente de trabalho? Quando houver nexo entre a atividade que o trabalhador exerce e a doença. Então, quando ele estiver exposto a um risco muito maior do que qualquer outro trabalhador. Exemplo clássico, um médico que trabalha diretamente com pacientes contaminados pela COVID. Se esse médico, ele pega a COVID, aqui a gente tem uma forte chance de caracterizar como acidente de trabalho. Porque a chance do médico ter contraído enquanto ele exercia sua atividade, o seu trabalho, é muito maior, por exemplo, do que qualquer outro trabalhador que, a priori, estaria exposto como qualquer outra pessoa. Então, o que a gente tem que analisar para saber se a COVID vai ou não ser acidente de trabalho? Se aquela atividade que o trabalhador está inserido é, de fato, uma atividade com maior risco para a COVID. Em geral, a gente tem isso muito claro nos profissionais de saúde. E aí, se eu consigo, caracterizar essa COVID como acidente de trabalho, como uma doença do trabalho ou uma doença profissional, esse trabalhador, ele, após o retorno, porque ele vai ter uma licença, né? Porque ele provavelmente vai ser afastado por conta da doença. Após o retorno do auxílio doença acidentário, esse trabalhador vai ter 1 ano de estabilidade. Ele não pode ser dispensado. Então, quando a gente fala de acidente de trabalho, COVID e acidente de trabalho, tem que ter muito cuidado. Não é todo trabalhador que adquiriu COVID que vai ter essa caracterização do acidente de trabalho. Ele tem que demonstrar na prática que havia ali na atividade dele um risco muito maior. E aí, além da estabilidade de 1 ano, ele também tem benefícios previdenciários mais protetivos, digamos assim. Os benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, eles têm algumas facilidades, como não tem carência, por exemplo, o valor pode mudar um pouquinho a depender do benefício. Olha, eu gosto desse nosso bate-papo aqui, que eu fico super atualizado. É só para esclarecer mesmo, Léo, para o ouvinte também às vezes não achar que eu peguei Covid e não posso ser demitido durante 1 ano. Calma que não é bem assim. Muito interessante, muito bacana. E ótima decisão, né? Acho que bem ponderada, assim. Sim, o STF, eu acho que ele foi bem ponderado, exatamente. Ele acabou pedindo determinando que a gente siga a Constituição. A Constituição lá no artigo 7º, 23, diz que é um direito do trabalhador trabalhar ali com o menor risco possível, né, com a diminuição dos riscos à insalubridade, periculosidade, a proteção à saúde é um direito constitucional, e nada mais certo do que o STF determinar que se siga a lei, se analise o caso concreto. Nós já temos uma legislação em que tem ali o conceito e as possibilidades de caracterização do acidente de trabalho. Ok, muito bom. Fernanda, as pessoas querem entrar em contato com você, repete aí, por favor, os teus contatos. Léo, acho que o canal mais fácil é sempre o Instagram, fernandarocha.t. Lá no Instagram eu respondo direct, me sigam, por favor, estou colocando dicas. E lá no YouTube também, o canal Direto do Trabalho, eu estou tentando alimentar ali pelo menos quinzenalmente. É óbvio que a gente não consegue, quando é um canal sobre livros, a gente demora um pouquinho para ler o livro e montar o vídeo e tudo mais. Mas ali a gente está tentando colocar ali pelo menos 2 vídeos por mês para alimentar o canal. Então, também é uma opção de contato. Muito bom. Para quem está nos assistindo aqui pelo Instagram ou pelo Facebook, né? Dá para ver que tem uma estante lotada de livros. Parece que eles estão até se apertando aí, Fernanda. Então... Ele estava até organizado, Léo, mas aí uma vez a menina que trabalha aqui em casa resolveu organizar por cor e aí eu deixei bagunçado mesmo e tá aí. Eu não estou achando nem bagunçado, estou achando assim que tem tantos que estão se disputando por espaço. Você gosta mesmo de ler?
Gosto e gosto muito de emprestar também, viu? Eu acho que livro parado, assim, em geral, os livros que ficam parados na estante são só aqueles de consulta diária, assim. Eu acho que a gente tem que emprestar livro, o livro tem que tocar para frente também. Então, se eu já ali, às vezes você assiste um vídeo meu, se você quiser o livro, eu envio, eu impresso, não tem problema nenhum. Ó, uma ótima oportunidade aí, pessoal. Então, entre em De contato aí com a verdade. Fernanda. Olha De que legal. verdade. Que legal, muito bom. Fernanda, muitíssimo obrigado. Semana que vem estamos de volta. Ótima semana para você. Até a próxima semana, Léo. Grande beijo para todo mundo.